Questãozinha sobre sinalização viária. Marque a alternativa que melhor responda à questão. De início já chama a sua atenção pelo seguinte, ó. Alternativa que melhor responda. Por quê? Porque pode ter mais de uma alternativa que serve como resposta e como você não pode marcar duas, três, você tem que escolher aquela que melhor responda a questão, viu? Diante da placa SAU 12, que é uma placa de serviço auxiliar, essa aqui, ó, você entende que existe nas proximidades, ou próximo ali à via onde você está vendo essa placa, o quê? Uma lanchonete? Eu estou vendo aqui um garfo e uma colher. Será que esse sinal, essa sinalização, representa aí que nas proximidades tem uma lanchonete? Um restaurante ou uma lanchonete? Ou uma loja de conveniência. Restaurante, lanchonete, todo mundo sabe o que é. Loja de conveniência são aquelas lojinhas que a gente encontra em postos de combustíveis, onde a gente encontra ali produtos industrializados, um biscoito, alguma coisa para comer, ou mesmo um creme dental, um escova de dente, um barbeador. Conveniências, não exatamente o que a gente encontra numa lanchonete ou num restaurante. E a resposta aqui é a seguinte, ó, letra C. Quando você vir essa placa aqui ao longo da via, significa que nas proximidades tem um restaurante ou uma lanchonete. Loja de conveniência não, essa placa não tem nada a ver com loja de conveniência. E aí aqui entra aquele lance que eu te falei, ó, restaurante está aqui, lanchonete está aqui, então essas duas serviriam como resposta. Mas aqui vem, ó, a que melhor responde a questão. Restaurante ou lanchonete é o que essa placa aqui indica para você. Mais uma sobre sinalização viária. Diante da placa R2, essa placa aqui, ó, o condutor deve, é um dever, obrigação, hein? Circular no sentido indicado. Como assim sentido indicado? Essa placa não está indicando sentido nenhum para circular. Então, isso aqui não tem nada a ver, né? Reduzir a velocidade. Ah, ok. Essa placa aqui significa dê a preferência, né, gente? Acho que eu posso falar, porque falando do significado eu não vou entregar aqui a resposta. Ela significa dê a preferência. Então eu devo reduzir a velocidade e, se necessário, parar dando preferência aos veículos que circulam pela via transversal. Parece que está tudo certinho, né? Reduzir a velocidade, ok. Se necessário, parar. Ou seja, eu não preciso parar sempre, só se necessário, só se estiver vindo outro veículo, dando então preferência a esses veículos que circulam lá pela transversal. Tudo bonitinho nessa letra B aqui. Vamos analisar as demais. Parar o seu veículo e olhar bem o trânsito antes de entrar ou cruzar a via. Essa placa não te obriga a parar. Ela não é uma placa de parada obrigatória. Ela é uma placa de dê a preferência. E a diferença entre a parada obrigatória e a dê preferência é justamente isso. Na parada obrigatória, aquela que é escrito pare, você tem que chegar e imobilizar totalmente o veículo, independentemente de se está ou não vindo o veículo na outra via. Entendeu? Agora, nessa aqui não. Essa aqui você vai só reduzir a velocidade. Parar se necessário, que é o que está aqui na alternativa B, tá vendo? Ó, parar se necessário. Não é parar o veículo e olhar bem o trânsito. Então aqui não. Isso aqui está mais relacionado à placa de parada obrigatória. Manter a velocidade igual ou abaixo da velocidade indicada na pista ou na via, tem ali a placa. Então, você vai manter a velocidade igual ou abaixo? Olha, você tem que respeitar a sinalização de trânsito. A velocidade máxima é 60, tem que estar a 60 ou menos, tudo bem. Mas aí está fazendo menção à placa de velocidade máxima permitida, não a placa de dê a preferência. Se tivesse a placa de velocidade máxima permitida, aí o comportamento seria esse aqui. O dê a preferência é reduzir sempre. Sempre chegou no próximo ao cruzamento, você vai reduzir a velocidade e olhar, não vê ninguém, pode prosseguir, se vier, para. Então aqui está fora, ficamos mesmo com a letra B de bola. Mais um aí de sinalização viária. Diante da placa R19, essa placa aqui, ó, você deve reduzir a velocidade? Não, essa placa aqui não te obriga a reduzir a velocidade, não. Essa placa aqui apenas te mostra, regulamenta a velocidade máxima para a via. Então, se você tiver a 80 ou menos, você deve reduzir a velocidade? Não, não faz sentido. Aí, se eu tiver a mais de 80, mas aí tem que ter o se aqui na questão, né? Não tem o se. Então, se você tem uma hipótese de mais, uma hipótese de menos, como é que eu posso afirmar que você tem que reduzir a velocidade?
Não dá, né, gente? Isso aqui é uma pegadinha. Ele deve, então, transitar em velocidade igual, beleza, ou menor, ok, que a indicada na placa. Ok, tudo certinho. Essa letra B aqui tá linda. Se a máxima é 80, eu posso estar até 80, igual a 80, ou menor a essa indicada aqui na placa. A letra C, transitar em velocidade igual ou superior à indicada na placa. Eu acabei de perceber aqui uma coisa. Essa questão tem a chamada alternativas brigonas. Eu criei esse macete que eu chamo de alternativas brigonas. Tem uma brigando com a outra. E como é que é isso? Como é que eu identifico esse alternativas brigonas numa questão? É quando duas alternativas são muito parecidas, porém uma desmentindo a outra, uma contradizendo a outra em algum ponto ali. Elas são muito parecidas, mas num ponto uma está contradizendo a outra. Quando isso acontece, quando você encontra essas alternativas brigonas numa questão, você sabe que a resposta tem que ser uma das duas brigonas. Sacou isso aí? Isso é uma macetaça, hein? Com isso, eu não precisaria nem ler a letra A e a letra D. Eu já ia eliminar. Porque eu sei que a B e a C, olha, são muito parecidas com uma única diferença, ó. Transitar em velocidade igual ou menor à indicada na placa, transitar em velocidade igual ou superior à indicada na placa. A diferença está aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Eu devo transitar em velocidade igual ou superior à indicada na placa, ou eu devo transitar em velocidade igual ou menor que a indicada na placa? Letra B de bola, porque isso aqui é a máxima, como é que eu posso transitar em velocidade superior a ela? Sacou? Então, anotou aí? Macete das alternativas brigonas, sabendo que uma das duas tem que ser a resposta. Só identifica onde é que está o erro, elimina e fique com a outra. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Sinalização viária. A placa SAU 10, essa placa aqui, ó, indica a existência nas proximidades de pronto-socorro, hospital, casa de saúde, ou todas as alternativas estão corretas? O significado exato dessa placa é pronto-socorro. Mas aqui não está pedindo o significado exato. Está dizendo, ó, essa placa indica a existência nas proximidades de quê? E se você pegar o seu manualzinho aí e se for olhar só o significado, você vai ver lá pronto-socorro. Mas se você olhar na descrição da placa, que no manualzinho tem, vai dizer que ela indica a existência nas proximidades de pronto-socorro, hospital ou casa de saúde. Então, os três servem como resposta. Nesse caso, todas as alternativas estão corretas, lembrando daquele macete que eu sempre ensino também. Quando aparece esse todas aqui, ó, é 80% de chance desta ser a resposta. O que é 80%? Só para você se sintonizar. Significa que de cada 10 vezes que você usar esse macete aqui, 8 vai dar certo. 2 pode não dar certo. Porque não é 100% aplicável, ele é 80% aplicável. Então ele não é confiável, professor? Claro que é confiável. Se eu tiver que chutar aleatoriamente, eu tenho 25% de chance de acertar, ó, entre 4 alternativas. Se eu chutar aleatoriamente, é 25%. Usando o macete, eu tenho 80%. O que é melhor? Aleatoriamente ou usando o macete? Pegou aí, né? Sinalização viária é um subsistema de sinalização viária, porque a sinalização viária é um sistema. O que é um sistema? Ele é composto de vários subsistemas, que são sistemas menores. Então, um desses subsistemas que compõem a sinalização viária se utiliza de linhas, marcações, símbolos e legendas. Qual? A gente vem estudando sinalização viária e a gente aprendeu que tem placas, tem sinalização luminosa, que é o semáforo, tem sinalização gestual, que pode ser pelo agente de trânsito, ou até mesmo pelo condutor, quando ele vai fazer uma manobra. Tem sinalização sonora, o apito, executado pelo agente de trânsito. Tem vários tipos de sinalizações. Mas, dentre todas essas, tem a sinalização horizontal, que é aquela que vem no pavimento, no solo, em forma de pintura. Dentre todas essas que eu falei, qual delas utiliza-se de linhas, marcações, símbolos e legendas? Principalmente essa aqui, ó, linhas. São aquelas que vêm no pavimento, no solo, no chão, no asfalto. Isso é sinalização de
horizontal, ó, letra A. Sinalização de regulamentação são placas, né? Placas. Placa de proibido estacionar, placa de velocidade máxima permitida, são as placas de regulamentação. Sinalização de advertência também são as placas. Lembrando que placas, tanto essa quanto essa, entra em sinalização. Qual é o subsistema? Placas vertical. Professor, agora complicou. Vertical? Pois é, isso é o beabá do que a gente estuda sobre sinalização viária. Você precisa entender o que é sinalização vertical, horizontal, para você poder ir classificando isso aí. Observe que o Detran não fica limitado só a perguntar o significado de placa. Ele aprofunda. Tá vendo? Ó? Então aqui nós estamos falando da sinalização horizontal, que é aquela que vem em pintura, forma de pintura, no pavimento, no chão, no asfalto. Enquanto a vertical, que é diferente da horizontal, ela vem em forma de placas de regulamentação, advertência ou indicação. E aqui ainda trouxe a sinalização semafórica, que ela é do subsistema o quê? Luminosa, ou subsistema luminoso. Tá vendo como é que tem vários subsistemas? Se tem dúvida quanto a isso, eu aconselho você a voltar na aula de sinalização e pegar ali da raiz. Não é só decorar a placa não, hein? Letra A, sinalização horizontal, que é o subsistema que utiliza de linhas, marcações, símbolos e legendas. Mais uma sobre sinalização viária. Seu uso é obrigatório em rodovias e em vias de trânsito rápido, com intervalos máximos de 1 km. Estamos referindo a quê? Bom, a questão aqui está pedindo o tipo de sinalização que o uso é obrigatório em rodovias ou vias de trânsito rápido. Só nelas, só rodovias, vias de trânsito rápido. Rodovias são vias rurais, né, que ligam uma cidade a outra. Vias de trânsito rápido são vias urbanas, porém de grande fluxo, fluxo intenso, sem interrupção, sem travessia de pedestre, lembra? E aí, nós estamos referindo que com intervalos máximos de 1 km, ou seja, tem que ter essa placa aí de tanto em tanto tempo, ou de quilômetro em quilômetro. Que placas são essas? De advertência, marcas viárias, marcos quilométricos ou placas de velocidade máxima, hein? Essa aqui é a resposta. Já viram aquelas plaquinhas baixinhas? Elas vêm baixinhas ali com 1,5 m, 80 centímetros a 1,5 m, eu acho que é a altura delas, ali na margem da via, que ela vem demarcando, ó, quilômetro 30, quilômetro 31, quilômetro 35, quilômetro 36. São chamados marcos quilométricos. Elas são obrigatórias nas rodovias e vias de trânsito rápido em espaçamento máximo de 1 km. Preste atenção, porque antigamente esse espaçamento era outro. Isso mudou ao longo do tempo aí. Hoje, na atual legislação, o espaçamento entre essas placas de marcos quilométricos, demarcando ali qual quilômetro daquela rodovia você está, é de 1 em 1 quilômetro. Ah, professor, mas eu viajo aí, eu fico prestando atenção, costuma vir de 2 em 2, 3 em 3 quilômetros, 5 em 5, pois é, porque nem sempre o órgão de trânsito cumpre e arrisca o que a norma determina. Mas lembre, você está estudando legislação de trânsito, então você precisa conhecer a norma. E a norma hoje estabelece que essas placas de marcos quilométricos, que demarcam em que quilômetro da rodovia você está, rodovia ou via de trânsito rápido, numa das duas, é de 1 em 1 quilômetro. Anote isso aí. Mais um sobre sinalização viária. Ao se aproximar de um cruzamento, você encontra uma sinalização como esta, exibida ao lado. Nesse caso, entende-se que, bom, olhando para essa placa aqui, a gente percebe que ela está de costas para a gente. Será que eu tenho que conhecer uma placa de costas? Nesse caso aqui, sim, tem que conhecer. E que placa é essa, professor? Por que eu tenho que conhecer ela de costas? Já vou explicar. Essa placa aqui, a gente consegue conhecê-la de costas, mesmo quando ela está exibida de costas para a gente, porque ela tem um formato exclusivo. Ela é a única placa que tem um formato octogonal. Vamos contar aqui, ó. Ela tem 8 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, que é esse lado de baixo aqui, 6, 7, 8. 8 lados. Uma placa octogonal, só existe essa, é uma placa de parada obrigatória. Aí pensa comigo, você está aproximando de um cruzamento e vê essa placa de costas para você. Significa que ela está de frente para quem está lá, na outra via. Ele, então, é obrigado a parar para deixar você passar, sacou? Olha a importância de você conhecer essa placa de parada obrigatória de costas. Porque quando ela está de frente para você é fácil, você sabe que você tem que parar e o outro passar. Mas e quando ela está de costas para você, o outro tem que parar e você passar. Se você para, você atrapalha o trânsito todo.
porque você está interrompendo ali a fluidez do fluxo da via que teria a preferência, sacou? Então vamos lá. Quando você vê essa placa de costas, você deve parar para os veículos da via transversal? Não, você não deve parar para os veículos da via transversal. Eles é que tem que parar para você. O pare está para o lado deles. Então esse aqui está fora. Que os veículos da via transversal devem parar dando a passagem para você? Essa é a resposta. E aqui nós temos aquele macete da técnica das alternativas brigonas. Nós temos duas alternativas se confrontando, se desmentindo. A letra A diz que você tem que parar para os outros, na via transversal. E a letra B fala que não, que é o pessoal da via transversal que tem que parar para você. Quando isso acontece, quando duas alternativas estão brigando uma com a outra, eu chamo isso de alternativas brigonas. Uma das duas tem que ser a resposta. Tem que ser. Então eu já sei que ou é A ou é B. A C e a D, eu já até tiro os olhos dela, mas vamos ler para a gente entender. Ó. Não há como saber o que fazer, pois a placa está de costas para você. Mentira, acabei de falar que ela tem esse formato exclusivo justamente para que você reconheça essa placa de costas. É ela e a de D a preferência, né? Que é aquela triangular também. É a única que tem um formato exclusivo triangular. Mesmo sentido, tá vendo? Dar a preferência ou ter a preferência se ela estiver de costas para você. Aqui está fora. E a letra D, na dúvida, deve-se sempre parar o veículo com vista à segurança. Olha, parar o veículo com vistas à segurança entra naquele lance do politicamente correto. O que o Detran fez aqui? Ele usou uma armadilha, fez assim, não, vamos parar, olha a segurança. Isso dá aquela sensação de politicamente correto e acaba induzindo você ao erro. Só que aqui tem uma casca de banana, gente, ó. Sempre é casca de banana. Se é casca de banana, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E é falsa. O macete valeu muito. Então aqui nós conseguimos aplicar dois macetes só. O das alternativas brigonas e o da casca de banana para eliminar essa letra D, caso você tenha ficado em dúvida nela, né? Resposta B de bola. Viu a plaquinha aqui de parada obrigatória de costas para você? Você sabe que o outro lá que tem que parar para você. Sinalização viária. Marque a alternativa incorreta. Quanto à sinalização, marcadores de alinhamento exibida ao lado. Essa sinalização aqui, ó. Já viu isso aqui? Já, né? Andando pelas rodovias, e de vez em quando tem uma curva mais acentuada, a gente vê uma sequência dessas plaquinhas. Aqui tem 3 representando, mas pode ser muito mais, 5, 10. É uma sequência delas. O que está errado aqui? Vamos analisar. A letra A diz que elas podem ter fundo preto e seta amarela, exatamente do jeito que está aqui na ilustração, né? Que ela tem o fundo preto com a setinha amarela. Isso é verdade? Não é. Isso é incorreto. Ela aqui, nessa ilustração, ela está na forma incorreta. Como eu estou procurando a incorreta, a resposta é essa. Mas, professor, eu já vi nas rodovias dessa forma, ela com fundo preto e setinha amarela. Realmente, tem órgão de trânsito que inventa. Já tem tanta sinalização para a gente poder aprender e cumprir e seguir. O órgão de trânsito não satisfeito vai e inventa. O que ele fez? Ele inverteu aqui. O certo é fundo amarelo e seta preta. Esse aqui é o correto. Só que ele inverteu, colocou fundo preto e seta amarela. Alternativas brigonas. Alternativas brigonas, a gente sabe que a resposta tem que ser uma das duas, não é? Quem vem aplicando esse macete aí. E aí, essa é incorreta. A letra B está correta. Podem ter fundo laranja e seta preta? Até pode. Em vez do fundo ser amarelo, conforme a letra B que diz, ela pode ter o fundo laranja quando no uso temporário, é igual placa de obra. Não é? Tem ali um entulho, um buraco, estão fazendo uma escavação. Então, eles precisam mudar ali o alinhamento horizontal da via. Como é de uso temporário, eles vão usar com fundo laranja e seta preta. Então aqui também está certo. E a última, são utilizadas para alertar quanto à alteração brusca no alinhamento horizontal da via. Exatamente. Tem um buraco, tem uma curva mais acentuada, tem uma área com desmoronamento, eles vão usar esse tipo de sinalização. Só que não dessa forma aqui, não nessas cores. Aqui foi colocada da forma incorreta justamente para representar para você o que a questão está pedindo, a incorreta. Letra A. B, C e D estão corretas. Mais um sobre sinalização viária. Os sinais abaixo são definidos como inscrições no pavimento, ou representado pelo código IP, normalmente dispostos em forma de pintura no solo.
pintura. Por que fala normalmente em forma de pintura? Porque ao invés de pintar, às vezes eles fixam isso, é um tipo de adesivação. Mas ela é encontrada sempre no solo, no pavimento, no asfalto. Qual desses regulamenta que o condutor deverá mudar de faixa? Letra A, B, C ou D? E aqui já começa o primeiro BOzinho, a primeira pegadinha. Tem muita gente que olha para isso aqui e acha que isso aqui é placa. Isso não é placa, isso aqui é pintura no solo. São símbolos que vêm pintados no asfalto. Perceba que a textura aqui representa mais ou menos o asfalto, correto? E aí, gente, é conhecer. Assim como você decora o significado das placas, você tem que decorar também o significado dessas setinhas. A resposta aqui é letra A. Essa aqui te obriga a mudar de faixa. Mudança obrigatória de faixa. Mas e a letra B? Fica mais fácil, né? Siga em frente ou vire à esquerda. E a letra C? Movimento em curva acentuada. Existe uma curva acentuada. O que é uma curva acentuada ainda? Fui escrevi errado ainda. Acentuada. Uma curva íngreme, uma curva bem perigosa. Então, existe um movimento que você vai fazer nessa curva. Essa curva é para que lado? Para a esquerda. Então, movimento em curva acentuada, curva perigosa, curva íngreme. Letra C. E a letra D, retorno à esquerda. Tem outras, tá? Tem várias dessas que são classificadas como inscrições no pavimento, do código IP. Dá uma olhada no seu manual e decore, porque pergunta em prova também. Nesse caso, a que obriga você a mudar de faixa é a letra A. Mais uma sobre sinalização viária. É sinalização horizontal que serve como complemento à parada obrigatória, definindo o limite onde o veículo deve ser imobilizado. Bom, tem lá a placa de parada obrigatória, aquela que tem o formato octogonal, né? Vamos tentar desenhar um aqui. Ela vem escrito pare. Ela tem um fundo vermelho, vem escrito pare dentro dela, tem 8 lados, né? Um octógono. Assim mesmo que falou, é octágono, me ajuda aí. Octógono. Então você viu a placa. Então tem uma sinalização horizontal, que é aquela que vem no chão, no pavimento, no asfalto, que complementa essa parada obrigatória, definindo o limite onde você pode ir antes de imobilizar o veículo. Que sinalização é essa? É a linha de D a preferência? Se fosse linha de D a preferência, era para complementar a placa de D a preferência, não a de parada obrigatória. Então está fora. Linhas de estímulo à redução de velocidade? Não, aqui não é para reduzir velocidade, aqui é para parar. É imobilização total. Está fora. Até existem, tá, gente? Essas sinalizações da A e da B aqui existem, mas não são a resposta daqui, não. Linhas de retenção. Vamos segurar essa aqui um pouquinho e vamos ler a última. Linha de bordo. Linha de bordo é as linhas que margeiam a pista, separando a pista de rolamento do acostamento. Não é o caso. Não é a linha de bordo que determina até onde você pode chegar com o veículo para imobilizar. Imagina que aqui tem a linha central. Nas margens da pista que nós temos as linhas de bordo, mas antes de chegar na placa, a placa está aqui, tem uma linha transversal aqui. Como é que chama essa linha? Linha de retenção. Ela que determina, ó, é até aqui, ela que define, é até aqui que você pode chegar antes de fazer a parada imposta pela placa. Letra C, a resposta.